E agora o futebol, no fim de semana, teve rodada completa do Campeonato Goiano. O Vila Nova já garantiu classificação para a semifinal e agora há pouco o técnico da seleção brasileira anunciou os jogadores convocados para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. O Cid Ramos já está aqui do lado para contar para a gente como é que foram as partidas e também trazer as novidades da seleção. Boa tarde, Cid Ramos. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo. Um grande abraço, uma boa semana. Para nós, vamos começar falando da rodada. Vamos começar falando da rodada. Foi a 13ª e antepenúltima, né, dessa fase de classificação. A gente vai definir os 4 que vão para a fase semifinal e os 2 que serão rebaixados. A rodada começou no sábado e a gente apresenta aí agora os resultados dos 4 jogos, de sábado e de domingo. O Vila Nova venceu o Grêmio por 2-1 no estádio Serra Dourada, no sábado, com gols do Ramon. 2 gols de pênalti, os pênaltis realmente aconteceram, o Grêmio reclamou muito, mas os pênaltis existiram sim, foi muito bem o árbitro ao marcar o pênalti, as 2 penalidades, e inclusive teve o jogador do Grêmio expulso. Esse é o segundo já, o Ramon fez o segundo gol, 2-1 para o Vila, e o Alisson Brand vai fazer um gol contra aí no finalzinho do jogo, o gol de honra do Grêmio. O que aconteceu? Como você disse, Michele, esse resultado levou o Vila Nova a 24 pontos e matematicamente o Vila se classificou para a fase semifinal do campeonato. Ele, no mínimo, vai ficar em 4º lugar, então não pode ser alcançado mais por quem está em 5º lugar nesse momento, em 6º. O fato é que o Vila está classificado. Então, isso dá tranquilidade, porque o Vila folga na rodada de final de semana e só volta a jogar na última. Mas, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, 6 jogadores do Vila tomaram o 3º cartão amarelo. Quer dizer, 6 jogadores não vão poder jogar na última partida, mas isso foi feito de forma proposital, para que os jogadores possam ficar livres de tomar 3º cartão na fase semifinal. Não foi assim um grande jogo, não, mas como a gente previa, o Grêmio é um time arrumadinho, um time muito arrumado e conseguiu segurar o Vila Nova, mas o que interessa para a torcida do Vila é isso, o Vila ganhou de 2-1 e está classificado. O outro jogo foi em Anápolis. O Anápolis ganhou de 2-0 do Itumbiara e olha a situação que o Anápolis enfiou o Itumbiara. 2 gols marcados pelo Bruno Aquino. Primeiro, nesse cruzamento, ele chega na frente da zaga e bate, faz o gol. E o outro gol é esse aí, na cobrança do lateral, a bola fica para o Bruno Aquino e ele acaba fazendo o segundo gol do Anápolis, 2-0. E aí o que acontece, Michele? O Anápolis praticamente se livrou do rebaixamento, porque foi para 10 pontos e jogou o Itumbiara numa situação insustentável, muito difícil o Itumbiara se livrar do rebaixamento. Acho que Itumbiara e Rio Verde vão, infelizmente, disputar a divisão de acesso. Por falar em Rio Verde, aí esse empate do Rio Verde ontem, você acha que já afundou ele de vez? Está ficando cada vez pior para o Rio Verde, porque já está numa situação muito complicada. Não joga nessa rodada, só vai jogar na última rodada. Então, eu acho que o Rio Verde não se livra mais do rebaixamento. 2-2 com a Anapolina. Os gols do Rio Verde foram marcados pelo Pirão e pelo Saulo. O primeiro gol é esse aí, do Pirão de cabeça. Depois, nesse gol contra, o Anderson empata para a Anapolina. Depois, o Saulo vai fazer o segundo gol esse é o gol do Robson, o gol que deu a virada para a Anapolina, ganhando por 2-1. Mas, no final do jogo, o Saulo acaba fazendo o gol de empate da equipe do Rio Verde, empatou o jogo, deu números finais, o gol foi de pênalti. A Anapolina perdeu uma grande chance de se concretizar como um time que vai brigar. Continua na briga, continua, mas se tivesse ganho o jogo, ela teria entrado no G4 numa situação mais cômoda, mais tranquila e estaria muito perto da classificação. Agora tem que esperar a última rodada para saber se vai se classificar ou não. E por último, Atlético e Goiás. Por último, o clássico. O jogo do primeiro tempo que não foi bom, foi um jogo razoável. Agora, no segundo tempo, o jogo pegou fogo. O Goiás colocou um time reserva e aí destaque especial para esse golaço de falta do Tomás Basso. Olha que perfeição, olha que cobrança de falta maravilhosa, um golaço. É bom dizer que o goleiro do Goiás ficou meio fora do gol. No final do jogo tivemos algumas expulsões, alguns lances polêmicos, mas o Goiás Atlético ganhou, continua vivo no campeonato, continua brigando. A chance dele é muito boa de se classificar se vencer os 2 jogos. Vamos botar a classificação aí? Isso aí é os lances de confusão no final do jogo. 2 jogadores expulsos nesse lance aí, já tinha sido expulso mais um do Atlético. Então, vamos botar a classificação aí para a gente poder ver rapidamente como é que está a situação de cada um dos times nesse campeonato. Goiás e Vila.
primeiro e segundo colocados já classificados, Aparecidense terceira com 20, Anapolina com 19, Grêmio também com 19, Atlético com 18 e Iporá com 15, esse com menos possibilidades, mas Atlético, Grêmio, Anapolina e Aparecidense vão para as últimas rodadas brigando a ferro e fogo pela classificação. São 4 brigando por 2 vagas. E lá embaixo, Itumbiara com 7 e Rio Verde também com 7 empatados. Para mim, vão ser rebaixados. A chance deles escaparem, para mim, é muito pequena. Agora vamos falar de seleção brasileira? Vamos. Só queria mostrar a próxima rodada do Campeonato Goiano, porque é a rodada que vai definir muita coisa importante, os outros classificados e os 2 que vão cair. Olha aí, Grêmio, Anápolis e Itumbiara, Iporá e Goiás, Aparecidense e Anápolis, Anapolina e Atlético são jogos da próxima rodada. Olha que confronto. Anapolina e Atlético lá em Anápolis no próximo domingo às 4 da tarde. É jogo daqueles assim de matar qualquer um do coração, tanto atleticanos quanto rubros lá da Anapolina, para ver quem vai se classificar. Agora, não são esses os próximos jogos de Goiás e Vila. O Goiás e o Vila vão jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. O Goiás joga na quarta-feira em Curitiba contra o Curitiba. O Goiás ganhou o primeiro jogo por 1-0 aqui, pode empatar lá, e o Vila joga na quinta-feira aqui no estádio Serra Dourada, às 8h30 da noite, contra o Ferroviário do Ceará. Esses são jogos da Copa do Brasil no meio de semana. Tá certo. E a seleção agora? Pois é, Michele, foi convocada para os 2 últimos amistosos, são os 2 últimos jogos antes da convocação final, daqueles jogadores que vão realmente para a Copa do Mundo aos 23. O Tite convocou hoje os jogadores para os amistosos em Moscou no dia 23 e Berlim no dia 27. Vamos ver aí quem é que o técnico convocou para esses 2 jogos. Convocação: Alisson, goleiros Alisson, Roma, Ederson, Manchester City, Neto, Valência. Defensores: Dani Alves, PSG, Jeromel, Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner, Corinthians, Rodrigo Caio, São Paulo, Thiago Silva, PSG. Uma referência também, nós estamos convocando 2 jogadores a mais do que normalmente a gente faz. Também dentro daquela ideia de oportunidades. Meio-campistas: Casimiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Fred, Shakhtar, Paulinho, Barcelona, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato, Beijing, Talisca, Besiktas, William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus, Firmino, Liverpool, Gabriel, Manchester City, Tyson, Shakhtar, William José, Real Sociedade. Tá aí a convocação. Cid Ramos, o que teve de novidade? Olha, é a convocação feita sem o Neymar, que está machucado, só daqui a 4 semanas a gente vai saber qual é a real situação do Neymar. Então havia essa expectativa de Michele de quem é que seria convocado para o lugar do Neymar. Em princípio, o jogador que foi convocado aqui no lugar do Neymar é o Talisca, um jogador que joga lá no Besiktas da Turquia, mas vem para ser observado, vem para ser testado. Como novidade, para ser direto no que você me perguntou, o Neto, goleiro do Valência, que já havia sido convocado, mas não tinha sido convocado em novembro para os 2 últimos amistosos. O Neto, goleiro. O Fagner, lateral do Corinthians, é também uma novidade. Já foi convocado outras vezes, mas agora é para ser testado realmente, para ver se tem condição de ir para a Copa do Mundo. O Jeromel, zagueiro do Grêmio. O Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. O Fred, do Shakhtar Donetsk, lá joga lá na Ucrânia. E o Talisca, que joga, como eu disse, no Besiktas da Turquia. E por último, para mim, a grande novidade dessa convocação foi o atacante William José, do Real Sociedad da Espanha. Tem feito muito gol lá, faz uma temporada muito boa e já estava merecendo uma convocação. Agora, isso aqui não garante nada para ninguém. É claro que a gente tem alguns jogadores aqui que a gente sabe que vão para a Copa do Mundo. É o caso do Alisson, goleiro, do Ederson, outro goleiro, Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz, Miranda, Marquinhos, Rodrigo Caio não, Thiago Silva sim, Fernandinho, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, William do Chelsea, Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus
esses são jogadores que a gente sabe que vão para a Copa do Mas Mundo. é uma oportunidade agora do Tite testar umas opções, já que ele está com essa situação, sem saber se o Neymar vai mesmo ou não. É verdade. Esperar para ver, e os amistosos estão confirmando, dia 23 em Moscou, dia 27 em Berlim. São os 2 últimos amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha, para ver o que o Brasil dá conta de fazer. Tá certo, Cid. Então até amanhã com mais notícias aí do mundo do esporte pra gente. Com certeza. E amanhã tem mais um TBC na Copa. Obrigada. Um abraço, boa tarde.